eu distribuí pontos para vocês referentes ao trabalho, né? Então, esses pontos aí, pessoal, vocês vão contabilizando aí. Eu vou ver se sexta-feira eu mando mais atividade aí para a gente ir fazendo já com vias de encerramento do semestre. Entenderam? Então, vamos lá. Vocês estão enxergando minha tela? Sim. Então, vamos lá, né? Vamos iniciar os trabalhos aí, tá? Deixa eu pegar nossa aula aqui. Nós estamos na aula 7. Tá? Então, tá bom. Então, eu peço a vocês agora que fiquem espertos quanto à entrega de trabalhos, porque as datas, né, agora a gente está afunilando, né? Então, entregar atrasado agora não vai dar, porque vai fechar, né? Peço a vocês também para fazerem o estudo dirigido, né? E também fazer o desafio nota máxima, que aparece para vocês no AVA. Quando for dia 18 desse mês, 18 de maio, semana que vem, eu vou verificar quem está fazendo o desafio nota máxima e pontuar, ok? Então, vocês têm esse acesso aí, né? O AVA abre lá para vocês esse desafio nota máxima. Então, façam, tá, gente? Dá uma ajuda aí para nós. Então, o que nós preparamos para a aula de hoje aí, tá? Então, na aula de hoje, tá? A gente vai falar aqui desse sistema de projeção aqui, tá? Que a gente tem um sistema de projeção cônica, a gente tem o sistema de projeção do centro, igual está aqui, né? Do centro de projeção, né? Utilizando a projeção central. E antes da gente entrar aqui, né? A gente tem a projeção oblíqua, tá? E a projeção cilíndrica ortogonal. Então, o nosso começo da aula aí vai nortear por esse lado aí. Então, vamos lá, né? Então, cada sistema de projeção tem características próprias e podem ser utilizados em diferentes situações. Todavia, todos eles têm elementos em comuns que são objeto, raio projetante, centro de projeção e plano de projeção. O objeto, que é o sólido ou o elemento que está sendo representado. O raio projetante, que é o conjunto das retas imaginárias que partem do centro de projeção e passam pelo objeto. Centro de projeção, que é o ponto fixo de onde partem ou por onde passam as projetantes. E plano de projeção, que é onde a imagem é projetada. Aí, então, eu destrinchei esses 4 pontos aqui, porque aqui nós vamos assistir a seguinte situação. Nós vamos fazer exercício mais para frente, então eu vou destacar só uma situação aqui, ó, que vai cair no exercício. Em geometria é comum utilizarmos o conceito de forma e dimensão. Forma é o aspecto ou configuração de um determinado objeto, enquanto dimensão é a grandeza que caracteriza uma determinada medida desse objeto. Os elementos fundamentais da geometria são ponto, reta e plano. O ponto é o elemento mais simples, pois não possui forma nem dimensão. Ok. Um sistema de projeção é constituído por 5 elementos, igual eu falei lá atrás, né? Aqueles 5 elementos, que é o objeto, projeção, centro de projeção, projetantes e o plano de projeção. Ok. Então, a gente já comentou. Então,
centro de projeção, né? Projetante, tá aqui o plano de projeção, né? E aqui, propriamente, o objeto sendo projetado. E aqui, ó, é uma projeção cônica ou central. Você parte daqui e faz a projeção lá no ponto, tá? Então, aqui é o centro de projeção. Só voltando lá, né? O centro de projeção partem as projetantes, que passam pelo objeto e interceptam o plano de projeção. Os pontos onde os projetantes interceptam o plano de projeção correspondem às projeções dos pontos objetivos. Então, tá aqui. Lembrando que isso aqui é uma projeção cônica ou central, tá? Utilizando um sistema de projeção central, a projeção de cada ponto, P e F, é o ponto obtido na interseção do plano 2 com a reta OP. O é o ponto fixo e o centro de projeção. Então, olha só, eu tenho essa flor aqui, né? Então, eu tenho essa flor, isso aqui é uma projeção central, e aí você faz essa projeção lá no fundo. Então, aqui você teria o seu plano de projeção. Na aula passada, no exercício que eu passei para vocês, tá? Eu vou abrir dar uma parada aqui, só para mostrar uma situação aqui para vocês. Que a gente viu cortes na semana passada, né? Então, essa aqui foi a lista que nós mandamos para vocês, né? E aí, cara, esse desenho aqui... Então, aqui, esse desenho aqui em corte, tá? Quando eu pedi para vocês fazer o corte aqui, o cara vinha e fazia o corte, né? Aqui é um corte zigue-zague, né? O corte AB. Aonde que tem material é achurado, tá? Então, aqui, ó, o que significa essa achura aqui? Significa que tem material. Então, nessa região aqui, ó, eu tenho material, eu devo achurar. Nessa região aqui também tem material, eu devo achurar. E aqui também. Se eu fizer simplesmente o desenho sem achurar, né? Ou seja, sem representar o corte da forma que ele tem que ser representado, né? A representação, ela não está correta, né? Ela está errada. Porque tem que colocar essas linhas tracejadas aqui, ó. Então, igual aqui, ó. O corte. Você vai cortar nessa direção aqui e você vai cortar nessa direção aqui. Ok, fiz o corte. Na hora que você for representar o objeto, né? O que acontece? O corte AB, né? Você cortou aqui AB, você vai ter que representar aqui, ó, através, então essa achura aqui representa o material. Da mesma forma que o corte CD, né? Você cortou a peça CD aqui, ó. Essa parte achurada aqui representa o material da peça. Então, por que a gente faz isso? Para mostrar que isso aqui eu estou cortando material, não é vazio. Repara que o furo é vazio, né? Então, no furo não vai achura. Da mesma forma aqui, ó, eu fiz o corte AA, cortei aqui, só que nervura não é achurado. Isso aqui a gente chama de nervura.
esse triangulinho aqui, ó, a gente não achura, né? Então, eu peguei minha peça, cortei ela nesse sentido aqui, ó. Esse é o sentido do corte, tá? Eu picotei a peça nesse sentido aqui. É como se eu pegasse, né, uma faca, né, e viesse aqui e fizesse o corte na peça. Aonde tem material, né, isso aqui é minha faca. Aonde tem material, eu achuro. Então, a representação seria essa aqui. Repara que eu cortei a peça nesse sentido aqui, né? Eu fiz o corte aqui. E onde tem material, deve ser achurado. Essa achura, ela é 45 graus, tá? Você deve pegar o esquadro. Então, você vai pegar o esquadro de 45, você deita ele assim e vem fazendo a sua achura. Cada linha dessa aqui, ó, tem um distanciamento de aproximadamente 1 milímetro, 2 milímetros. Não é certo, mas tem que manter esse padrão aqui, tá? Então, é assim que representa o corte, com essas achuras aí. Então, beleza. Dúvidas? Então, beleza. Voltando à nossa aula aqui, então eu tenho aqui a projeção, né? Então eu tenho, observa aqui, ó, o meu objeto, ele está aqui, né? Então aqui, a partir desse ponto, eu faço a minha projeção no plano. Devo projetar aqui. Então, esse tipo de projeção é chamado de projeção cônica ou central, tá? É um tipo de projeção que nós temos aí. Projeção cônica ou central. Beleza. Outro tipo de projeção que nós temos é a projeção oblíqua. Projeção oblíqua, né? Repara o seguinte, né? Fala-se oblíqua porque parece que está deitadinho aqui, né? Ao contrário, quando o centro de projeção está localizado a uma distância infinita do objeto, as projetantes são paralelas entre si e, neste caso, tem-se uma projeção cilíndrica ou paralela. Então, o que nós temos aqui? Linhas paralelas, eu não tenho um ponto fixo aqui fazendo essa projeção igual na projeção central. Eu tenho linhas paralelas fazendo essa projeção aí. É o chamado projeção oblíqua, né? E centro de projeção no infinito. O centro da minha projeção, ele está no infinito. Isso é muito interessante, porque a luz solar, ela não pode ser uma projeção, então, central, né? Ela vai ser uma projeção desse caso aqui, ó, linhas paralelas, né? Próximo. Então, aqui, a direção das projetantes é oblíqua ao plano de projeção. E, nesse caso, a projeção cilíndrica é dita oblíqua. Então, aqui eu tenho exatamente essa projeção cilíndrica, né, ortogonal, tá aí. E o outro tipo de projeção que nós temos aqui, né, ou seja, basicamente, a gente tem essa central, nós temos essa projeção cilíndrica oblíqua, e nós temos essa projeção cilíndrica ortogonal. Quais são as diferenças? Aqui você tem um ponto de projeção, aqui você tem tipo um ângulo aqui, ó, um ângulo qualquer aqui, fazendo essa projeção cilíndrica oblíqua. Então, sistema de projeção cilíndrica oblíqua, e aqui você tem um sistema de projeção cilíndrica ortogonal. Exatamente no mesmo sentido que nós temos aqui. Então, o que nós temos aqui? Paralelos, né? Linhas paralelas. No sistema de projeção cônica, as dimensões da projeção não correspondem às dimensões reais do objeto. Opa! Ou seja, o objeto não é representado em verdadeira grandeza. Isso aqui no sistema de projeção cônica.
No sistema de projeção cilíndrica oblíqua, o objeto é representado em verdadeira grandeza, mas com um ângulo de projetantes, com plano de projeção. Ok. No sistema de projeção cilíndricas ortogonais, o objeto também é representado em verdadeira grandeza. Além disso, há somente uma posição. Então, basicamente, nós temos 3 tipos de posições: oblíqua e ortogonal e projeção cônica, para a gente representar o objeto no plano, tá? Ok. Para se definir a forma e a posição de um objeto no espaço, de forma satisfatória, utiliza-se um sistema de projeções. Uma só projeção não é suficiente, tá? Aí, olha só, eu tinha... a minha ideia era fazer exercício com vocês, tá? Então, esses exercícios que vêm a seguir aqui, nós vamos ter que dar uma lida aqui, ó. Então, vamos lá. Para se definir a forma e a posição de um objeto no espaço de forma satisfatória, utiliza-se um sistema de projeções. Uma só projeção não é suficiente. Assim, a geometria descritiva clássica são utilizados 2 planos de projeção para se representar um objeto, sendo que o sistema de projeção adotado é o sistema de projeções cilíndricas ortogonais. O método da dupla projeção de Monge, no qual toda a geometria descritiva clássica está baseado, consiste em se determinar 2 projeções ortogonais do objeto sobre 2 planos perpendiculares entre si. O plano horizontal π1, então, ou seja, o que eu estou lendo aqui para vocês, nada mais é do que o seguinte: a gente já sabe que a gente representa aqui em π1 e aqui em π2. Esses 2 planos dividem o espaço em 4 regiões denominadas diédros. Primeiro, segundo, terceiro diédros. Isso aqui nós já vimos também. Tá? Ok. Então, é isso que ele está falando. Então, no plano vertical eu tenho π2, no plano horizontal eu tenho π1, tá? E eu tenho os 4 diédros representados aí. Ok. Pontos. Letras romanas maiúsculas. Retas. Letras romanas minúsculas. Planos, letras gregas, alfa, beta e gama. Ok. Então, agora vamos fazer o primeiro exercício. Vocês estão enxergando aí? Sim ou não? Sim. Então, agora, dá uma lida aí. E que letra vocês marcariam? Toninho pegou um da maioria. E colocou o que veio. No caso, seria a letra C, ô Marcos? Espera aí. Letra C. Isso aí. Beleza? Dúvidas? Não, né? Então tá bom. No sistema de projeção ortogonal, quanto aos diédros, é correto afirmar no Brasil utilizando as representações no primeiro diedro? Não. A regra é representar cada vez um diedro? Não. O primeiro diedro fornece a representação da vista superior e frontal. Exatamente. E a partir dessas vistas, posso criar planos auxiliares de projeção. Ok. No Brasil, por norma,
Então, no Brasil, por norma, trabalhamos apenas o primeiro diedro. Muito bem. Ok. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. O que vocês marcariam aí no número 2? E aí, pessoal, o que vocês marcaram? Letra? O sistema... Pode responder, gente, não vale ponto, não. O sistema... B. Raio projetante é o conjunto de retas imaginárias que parte do centro de projeção e passa pelo objeto. É isso aí. Beleza. B de bolinha de gude. Objeto consiste na representação gráfica? Não, é o que vai ser representado. O plano de projeção é um conjunto formado? Não. Pelo raio de projeção em um centro? Não. O plano de projeção simplesmente é o plano onde vai ser representado. Plano de projeção é o ponto fixo? Não. Centro de projeção é encontrado entre o plano horizontal e o plano vertical? Não. Negativo. Então, letra B de bolinha de gude. Beleza, galera? Dúvidas? Se tiver dúvidas, duvides. 3. Vamos fazer o número 3 aí. A geometria descritiva, na sua proposta de auxiliar na visualização e compreensão de objetos, utiliza as projeções desses objetos em planos bidimensionais. As projeções podem ser direcionadas ao plano bidimensional em posição ortogonal, oblíqua ou cônica. Acabamos de ver isso. E essa escolha é realizada na medida exata do que será representado. Ou seja, se você vai representar na forma oblíqua, cônica ou ortogonal. Como nessa unidade estamos trabalhando a perspectiva cilíndrica, então estabelecemos que essas projeções possuem raios paralelos e tangentes aos pontos objeto de estudo. Ponto. A luz do sol, ao interceptar um edifício, produz uma sombra na parede do vizinho, do edifício vizinho. Essa sombra não se relaciona com a... Complete a frase com uma das alternativas a seguir. Então, então o que ele está falando? Que eu tenho um prédio, nesse prédio eu tenho a geração de uma sombra, né? Então, aqui formou-se uma sombra devido à atuação do solzinho que está aqui, finge que dá certo, e ele fala o seguinte, essa sombra não se relaciona com... Eu não posso relacionar essa sombra com o quê, gente? O bom é que só você que responde. Não sei quem é tu, cara de tatu, mas é só você que responde. É com a projeção cônica? Isso! Letra A. Letra A, de Atlético Mineiro. Sim. Aí não, aí não. Letra A. Entendeu aí? Beleza? Bora. Vamos lá, o que vocês marcariam aí? A projeção ortográfica é um método de representar a forma exata de um objeto por meio de duas ou mais projeções do objeto sobre o plano, que em geral estão em ângulos retos entre si, baixando-se perpendicularmente do objeto ao plano. O autor define que são projeções ortográficas. No Brasil, convencionou-se que as projeções se localizam em qual diedro? Essa é chupetinha.
Qual diedro? Primeiro. Letra? Hã? Primeiro. Hã? Primeiro diedro, não? Ué, primeiro diedro, isso aí. Letra A. Beleza? Essa aí. Dentre as possibilidades de representação gráfica de objetos, existe a perspectiva isométrica, que vocês fizeram vários desenhos já, que apresenta como particularidade a posição equidistante dos eixos entre si. Ok. Então, das representações expressas, indica aquela que corresponde à perspectiva isométrica de uma floreira a ser executada em metal e madeira. Gente, 5 figuras, qual que está em perspectiva isométrica? Letra A. Número? A figura 3, não? 3. Isso aí. Letra C, de casa. Vamos embora. Isso aí, Beatriz. Pode falar também, Beatriz. Se você quiser falar, pode falar. As perspectivas oblíquas mostram o formato real dos planos paralelos. Essa aqui, gente, o cara vai no sentimento. Tá? Vamos ver o que vocês vão arrumar aí. As perspectivas oblíquas mostram o formato real dos planos paralelos ao plano de representação bidimensional. A face posicionada paralela ao plano do desenho deve ser sempre a ter maior significado para o objeto em estudo. Você precisa representar uma luminária de teto para seu cliente e aprove sua proposta de criação. Qual face seria a de maior significado para desenhá-la e qual técnico você utilizaria para representá-la? Ou seja, você tem uma luminária no seu teto, está aqui a luminária, aí como é que você ia representar? O que você ia escolher? Letra? Letra C, né, galera? Você ia pegar inferior e perspectiva oblíqua para mostrar essa luminária. Beleza? Mas por que isso aí, essa aí? Não entendi, não. Porque, olha só, você não tem que representar uma luminária? Ela não fica no teto? Sim. Ela está no teto, não é? Então, o que acontece? Se você pegar a face superior, você não vai mostrar nada. Você concorda comigo? Sim. Ok. Se você pegar a face lateral, você não vai mostrar nada também. Entendeu? Agora, para você detalhar melhor, você tem que pegar ela observando daqui. Você vai observar daqui. E os raios oblíquos. Ou seja, em ângulo, para te dar noção de profundidade. Entendeu? Entendi. A ideia é essa. É como se estivesse se colocando dentro do espaço, né? A ideia é essa. É isso mesmo, cara. Você se colocando dentro do espaço, qual que é a melhor forma de você observar essa luminária? Entendeu? Entendi. A perspectiva ortogonal, não, porque aí você vai em linha reta, entendeu? Aí não rola, não. Peraí. Ok. Aqui, gente, nós vamos entrar agora aí num processo, tá? Isso aqui é muito importante agora.
porque é projeção ortográfica do prisma retangular no primeiro diedro, né? Então, observem a face verde. Se você observar a face verde desse objeto, isso aqui é um prisma. Esse cara vai ser representado com esse cara aqui, ó, H1, A1, H1. Esse cara aqui, ó, o G e o B vão ser representados aqui. Ou seja, você está pegando um objeto e planificando ele. Aí, se você pegar o H e o E, então vai dar H1 é 1. Se você pegar o A e o D, aí eu estou olhando para a face azul, vai dar A1, D1. Aqui vai dar B e C, e aqui vai dar G e F. Ok. Representando no plano horizontal. No plano lateral, você pega o H e o G e coloca lá no fundo. Representa lá no fundo, projeta no fundo. O A e o B, projeta lá no fundo. D e C, projeta aqui no fundo. E E e F, projeta aqui no cantinho aqui, ó. Então, isso aqui, você fez uma representação no plano desse objeto aí. Então, agora, o que que a gente faz? Então, vamos às observações. Isso aqui é um plano beta, né? Eu projetei isso aqui, fiz essa projeção para os senhores. Agora eu vou girar isso aqui, né? Vou fazer a minha famosa épora. Então, vamos lá. Então, o que que acontece? O plano superior está aqui, a projeção. Beleza. Representando todos os planos e abrindo essa épora aqui, eu vou ter no final essa representação. Plano vertical, plano horizontal e plano lateral. Reparem, isso aqui é muito interessante, essas linhas aqui, ó, o dimensionamento dessas linhas aqui, ó. Então, eu acompanho exatamente o final do objeto. A altura é dada nessa posição aqui. E a largura eu obtenho nessa posição aqui. Beleza. Então, vamos lá. Definição de sólido geométrico e poliedro. Sólidos geométricos são volumes que têm na sua constituição figuras geométricas que podem ser poliedros, se só tiverem superfícies planas ou não poliedros, se tiverem superfícies planas e curvas. Então, você definir essas figuras sem estar enxergando a figura é um pouco complexo. Então, vamos enxergar a figura e partir para a definição. Então, nós temos aqui os sólidos geométricos de revolução. Então, o que é um sólido de revolução? Tá? É que você tem uma geratriz e, a partir desse giro, você consegue formar um sólido. Então, por exemplo, isso aqui é a geratriz de um cone. Se eu começo a girar isso aqui, a rotacionar isso aqui, eu passo a fazer o cone, né? Lembrando que aqui vai ser a minha geratriz. Eu tenho
os poliedros regulares. Os poliedros regulares, que estão aqui, o tetraedro, 4 faces, o hexaedro, 6 faces, octaedro, 8 faces, dodecaedro, 12 faces e icosaedro, 20 faces. Tá aqui. Ou seja, aqui eu estou representando para vocês no plano, né? E aqui é o sólido. Os sólidos geométricos irregulares, nós passamos para o prisma. Então, eu tenho o prisma reto, o prisma oblíquo e o regular. Eu vou ter uma pirâmide, a pirâmide oblíqua e a pirâmide regular. Ok. Depois, eu tenho os sólidos de revolução, né, que é o cone. Então, eu tenho o cone reto e o cone oblíquo, o cilindro reto e o cilindro oblíquo e o leão morto, que são os sólidos de revolução. Ou seja, os sólidos de revolução, eles têm uma geratriz para serem feitos. Por exemplo, um cilindro, ele é feito a partir da revolução desse cara aqui. Então, a partir do momento que você gira isso aqui, você está fazendo um cilindro, né? A partir do momento que você gira isso aqui, você está fazendo um cone, tá? Isso aqui é por isso que é chamado de sólido de revolução. A partir do momento que você gira a metade do leão morto, né? Você está fazendo uma esfera, né? Por isso que são chamados sólidos de revolução. Dúvidas? Sim, não? Espera um pouco, vamos ver. Então, tá bom. Vamos lá. Então, um sólido geométrico é composto por... Então, aqui, né, eu estou colocando para vocês... faces... vértices. Então, isso aqui é minha face, isso aqui é meu vértice. Beleza. E, por fim, as minhas arestas. Então, basicamente, um sólido geométrico possui faces, vértices e arestas. Ok. Então, vamos lá. Esse sólido aí é o cubo, né? Um cubo vai possuir 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Ou seja, 6 é o dado, né? 8 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices e 12 arestas. Aí você tem esse paralelepípedo quadrangular. Reparem a diferença entre o paralelepípedo quadrangular e o cubo. Por quê?
O cubo, ele tem todas as faces iguais, todas as dimensões iguais. O paralelepípedo quadrangular, né, esse prisma aí, é esse jarro que você tem lá na casa de sua avó. Quantas bases ele tem? 2 bases, né? Beleza? Então tá aí, ó. Beleza. Vamos lá. Aqui tem 6 faces, né? Igualzinho, só que, olha só, as 2 bases são quadradas, né? E as faces são retangulares. 8 vértices e 12 arestas. O que difere isso do cubo, basicamente, é que as arestas, né? As laterais são compostas por retângulos. E as faces superior e inferior é composta por um quadrado. Beleza. Esse aqui é o nosso famoso tetraedro, né? É um prisma triangular, né? Se você reparar nesse prisma triangular aí, ele vai ter 5 faces, né? Então, você repara que ele tem 5 faces. Todo mundo enxerga essas 5 faces? Enxerga? Beleza. Ele tem 6 vértices e 9 arestas. Ok. E 2 bases, tá? Ele vai ter 2 bases. Depende de como que você analisa, né? Se você estiver analisando aqui, ó, isso aqui é uma base. E lá em cima também é uma base. Ok. Aqui já é uma pirâmide, né? E aqui nós temos uma pirâmide quadrangular, tá? Lembrando que quando você tem uma pirâmide, isso aqui... Deixa eu fazer de outra cor. Quando você tem uma pirâmide, né? Acontece a seguinte situação. Essa altura aqui é a altura da face da pirâmide. Essa altura aqui é a altura da face da pirâmide. A altura interna aqui, ó, é chamado de altura da pirâmide, tá? Então, essa visualização aí é interessante. Então, uma coisa é a altura da pirâmide, que esse é essa altura aqui, e a outra coisa é a altura da face da pirâmide, né? Ela tem... O que acontece aqui? A pirâmide. Quantos vértices ela tem? 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Os vértices são exatamente as pontinhas, tá? Ela vai ter... E faces e arestas? Quantas eu tenho? Tenho 5 faces, 1, 2, 3, 4, 5 faces e 8 arestas. E 8 arestas. E apenas uma base. Ok. Ok, vamos lá então. Aqui você tem os sólidos de revolução. O cone, o leão morto, tá? Ou seja, ele só tem um vértice, tá? E não tem base alguma, né? Tem uma base plana. Só tem essa base plana, que é o sólido de revolução, que ele é criado a partir dessa geratriz aqui, ó. Rodando essa geratriz aqui, você cria esse sólido aqui de revolução. E aqui
é a esfera, né? Tá aqui é a esfera. Ok. Muito bem. Aqui é o cilindro, né? O cilindro, ele apresenta para nós aqui a seguinte situação. O cilindro é gerado a partir desse plano aqui. Então, você vai rotacionar esse plano aqui. Deixa eu fazer bonitinho aqui. Então, se você girar esse plano, tá? Você vai fazer o seu cilindro, tá? Aqui, ó. Nossa Senhora da Penha, peraí. Então, você gira aqui, ó. Você gira isso aqui. E na hora que você gira isso aqui, você faz o seu cilindro, tá? Beleza. Ok. E aí, nós temos sólidos poliedros e não poliedros, né? E aí vem todos os nossos poliedros que nós temos aí, tá? Estão sendo mostrados. E aqui eu tenho o cone, o cilindro, a esfera, são não poliedros. Ok. Reparem que os sólidos poliedros, eles são formados apenas por superfícies planas. E os não poliedros são formados por superfícies planas e curvas ou apenas por superfícies curvas. Essa que é a diferença entre um e o outro, né? Muito bem. Agora, olha aqui. Quem sou eu? Eu tenho 10 vértices, 15 arestas e 7 faces, tá? Então, aqui eu tenho um prisma pentagonal. Ora, o que é um prisma pentagonal? Aqui eu tenho uma base, é um pentágono, tá? 1, 2, 3, 4, 5... Isso aqui é um pentágono, e esse pentágono eu vou... Quem tiver acesso ao... qualquer software aí, você dá um comando extrude, aí você levanta essa base, tá? Então, aí você forma esse prisma pentagonal aqui, ó. Tá? Por que é pentagonal? Porque eu tenho 5 faces, e aí eu formo esse pentágono. Lembrando que nos Estados Unidos você tem o pentágono, né? Que é exatamente o quê? O que é o pentágono que você tem lá? É exatamente 5 negocinhos aqui formando, né? E aí você coloca esses no chão, né? Isso aqui é um pentágono regular, né? E aí, repara que você tem as faces deles, são compostas por retângulos, tá? Ok. Professor. Oi. Você falou aí a questão de quem tem o software. E, por exemplo, eu posso falar que todos que têm essas faces, eles são, vamos dizer assim, de maneira grossa, eles são oco, né? E os outros são objetos sólidos, né? Vamos dizer assim, porque eu posso dizer isso? Não. Não, né? Eu acho que você quer dizer o seguinte, que eles são regulares, que eles têm todas as medidas iguais, entendeu? Porque o que eu estou falando é o seguinte, ele não, você pode criar um sólido desse, pelo fato de ser sólido, não significa que ele é oco. Você está entendendo o que eu estou te falando? Por exemplo, você pode ter uma caixinha dessa, não sei se já viu essas caixinhas de presente, nesse formato aí, é um sólido geométrico, entendeu? Entendi. O fato de a gente chamar sólido não significa que ele é maciço por dentro, não, entendeu?
A gente fala isso por causa da regularidade dele, sacou? Isto. Mas quando você usa o software, o SketchUp, AutoCAD, SolidWorks, todos esses softwares aí, é muito fácil fazer, né? Você só faz a base. Você entendeu? faz a base, coloca a linha de direção e dá o extrude, né? E dá o extrude, aí ele vai e sobe. Vocês estão tendo aula de desenho no CAD ou qualquer outro software? E sabendo é só no quarto período. Mas desenho vocês estão tendo, né? Desenho técnico? Tá. Mas aqui, vocês podem usar, cara. Tem muito software aí. Vocês podem baixar, entendeu? E trabalhar. O que foi, Yuri? O Revit é o que o pessoal está usando. Pode instalar também. Entendeu? Não é assim mesmo que escreve Revit. Entendeu? É um software de desenho que vocês podem utilizar também. Entendeu? Esse para arquitetura? Para arquitetura. É o que o pessoal está usando. Entendeu? Porque é o seguinte, esse negócio de software, tá? Tem que ver, tem software que é mais fácil de usar do que o outro. Por exemplo, o AutoCAD, para 2D, plano, né? É bom para danar. Entendeu? Escreve Revit. R-E-V-I-T. Esse aí é que o pessoal mais está usando para arquitetura, pessoal? Entendeu? E aí, você tem que ter um computador bom, né? Porque arquiteto sem computador não dá, né? Não dá. E para vocês começarem a fazer, cara, entendeu? Os projetinhos seus aí, né? Porque tem até passar o nome de um cara. Deixa eu ver se eu acho aí. Não tem. Aqui, ó, o computador bom que vocês têm que ter, né? É uma placa dedicada, né? Pelo menos 1 tera, entendeu? Para você trabalhar com esses softwares. E um processador i7, né? Que aí você vai ficar top no negócio, né? Aqui, ó, tem um colega seu, o Yuri, que ele tem o software. Ele falou que instala aí, quer dizer, ele tem o software e passa para vocês. Beleza. Entendeu? Porque aí... eu estava estudando estrutura metálica com o programa Xsteel. Já ouviu falar? Xsteel? Já ouvi falar, mas eu nunca... Eu já ouvi falar, mas eu não trabalhei nele, não. É steel de aço, né? Isso. Mas o que? Você estava projetando em estrutura de aço? Eu trabalhei há uns 15 anos atrás. Na área da Uzi Minas, mexia com ponte, né? Ponte rolante? Não é um ponte de estrutura metálica, um ponte de passar carro, viaduto. Sei. Então... Aí a gente estava fazendo essa transição do AutoCAD para o Xsteel. Tá. Mas aí esse... Entendi. Bicho, esse negócio é o seguinte, software de desenho, se você aprender você aprende todos. Entendeu? Agora, o que manda, é lógico que tem software para você desenhar 3D, é mais fácil, porque o CAD, por exemplo, eu acho complicado. Eu acho o CAD muito acadêmico para você trabalhar em 3D. Tem software mais fácil, entendeu? Entendi. Para você tá trabalhando aí em 3D. Na verdade, eu acho o AutoCAD muito completo, né? Não.
Ele é bom, entendeu? Assim, quando saiu da prancheta para lá, só tinha ele, né? É. Aí foi a partir dele, a galera começou a desenvolver outros, né? Um só mais específico para a área tal, mais específico para a área tal, daí que começou a ganhar tempo, né? Não, exatamente, porque é o seguinte, cara, o AutoCAD, né, assim, na minha visão, ele é um software para quem já domina o desenho de prancheta e o cara já tem que dominar, digamos assim, o software, né, a parte computacional do negócio. Sim. Os outros softwares não demanda tanto, entendeu? O cara pode ter uma noção básica de desenho e é autoexplicativo, entendeu? Dá para o cara se virar lá, né? Mas a experiência que eu tenho, cara, é o seguinte: dependendo do programa, o que eu falo com os alunos é o seguinte: pessoal, eu tenho que aprender AutoCAD, eu tenho que aprender esse software aqui. Eu falo, cara, você vai trabalhar com o quê? Porque isso é igual o Word, Excel. Se você ficar sem mexer, você esquece, entendeu? Então, às vezes, você pega a manha, na sua empresa lá, você está trabalhando 24 horas com AutoCAD. Você vira um cara do AutoCAD, entendeu? Então, assim, não adianta fazer um monte de curso daquele software. Você tem que ver qual que você vai tá atuando, né? Qual que você vai estar trabalhando para você desenvolver habilidade naquele programa, entendeu? Mas, de uma forma geral, quem domina desenho, seja qualquer programa, qualquer software que o cara pegar ele desembola facilmente, entendeu? Entendi. Porque a linguagem é única, né, cara? É desenho, né? O que vai mudar é a facilidade das telas, né? Dos comandos, das bibliotecas. É isso que vai mudar, entendeu? E algumas empresas também, elas já estão atrelando o software de desenho, os projetos, com custo. Você está entendendo? Com a parte estrutural, tipo fazendo uma disciplina, né? Por exemplo, o cara é da disciplina estrutural, o outro é da disciplina arquitetônica, o outro é da disciplina de custos. Então, se você conseguir integrar isso tudo aí, entendeu? Aí é bom demais, né? E sem falar o seguinte, que nós estamos muito focados na parte civil, né? Você ainda tem a parte hidráulica e a parte elétrica, entendeu? Porque o que é uma construção? Uma construção, de um modo geral, primeiro é o esqueleto, depois vem o cérebro, que é a parte elétrica e a parte hidráulica. No caso, professor... E a mecânica, né? Se tiver elevador. Esse rebite, no caso, ele faz a parte de tubulação, tudo hidráulica, elétrica também? Ô, cara, eu nunca vi esse programa, não. Eu já vi minha filha é ótimo, minha sobrinha, que ela faz arquitetura, eu vi ela fazer uns desenhos, entendeu? Eu vi ela desenhando nele. Aí, para tubulação, o que eu sei que é bom é o Solid, né, cara? Sim. Para tubulação já é mais na mecânica mesmo, você vai trabalhar com Solid. Eu vi, foi minha sobrinha fazendo esses desenhos nele. Aí eu achei interessante. Eu, particularmente, nunca trabalhei nele, não. Entendeu? Tá. Mas ela está fazendo arquitetura. Então, para vocês, ele é fundamental. Por quê? Porque arquiteto trabalha muito com luz também, né, cara? Jogar a luz num lugar, tem que dar projeção de sombra. Vocês estão entendendo? Parte de interior também é muito importante para vocês. Sim. Né? Então, isso tudo aí, eu acho o seguinte, cara, que o arquiteto, ele é que dá vida na obra, tá entendendo? Sim. Porque se você deixar na mão do engenheiro, o prédio é quadrado com a garagem do lado, entendeu? Não, mas ué, entendeu? O cara vai fazer um caixote. Agora, quem dá vida ao negócio, né, com as varandas, é o arquiteto. Agora, de onde que nasce o arquiteto? Ele nasce de conhecer
várias construções, vários modelos de construção. Porque, por exemplo, você pega vamos pegar aqui o JK, né? Então, você vai lá, você vê lá aquele... Como é que chama aquele negócio lá? O JK mesmo, prédio JK. Na época que ele foi concebido... Oi? A antiga favela suspensa lá, que tinha um relógio de Itaú. Isso aí. Na época que ele foi concebido, era tipo assim, um marco da arquitetura, né, cara? Hoje você vê que é um trem horroroso. Tá entendendo? Então, assim, o cara, de acordo com o que ele vai vendo, né? Ele vai desenvolvendo, ele vai dando vida àquela construção civil. Por exemplo, o Estádio do Galo. Vocês já viram o Estádio do Galo? É horroroso. Maravilhoso, filho. Você tá doido, coisa mais linda. Ô, professor, Oi. mas o JK tem uma coisa muito interessante naquele projeto ali. Que ali você sabe que tem kitnet, apartamento duplex, né? Não, ali tem de tudo. Tem de tudo. Impressionante. E por fora você acha que é tudo uma coisa só. Não, ali tem de tudo. Porque outra coisa, né, que vocês têm que ter o sentimento é a questão da funcionalidade. Tá entendendo? É a questão igual, por exemplo, aquelas janelas expostas. Eu esqueço o nome daquela rua, tem a praça lá, né? Raul Soares. Tem a Raul Soares e a rua paralela em cima ali, como é que chama? É Timbiras, né? Não é Timbiras. Hã? Timbiras. É Timbiras, não é? Timbiras. Aí você vê dentro da casa da pessoa. E a outra eu esqueci. Quer dizer, você vê lá dentro da casa da pessoa, entendeu? Então, é um negócio muito, muito louco para os dias de hoje. Mas, e outra coisa, né? A arquitetura, ela é mutável, né, cara? O que é legal hoje, amanhã não vai ser, né? Então, você pega casas, assim, antigas, que você fala, não, é antiga, é horroroso, para os dias de hoje, mas na época é top de linha. Agora, de onde que o arquiteto tira essas ideias? De onde que ele tira? Ele não tira. Você fala assim, não, fulano é gênio. Não. Ele vai copiando, ele vai vendo os lugares, ele vai vendo Porque vocês agora que são arquitetos, vocês passam a ter uma visão diferenciada, vocês têm um olho clínico para espaços, porque vocês passam a enxergar os lugares além com funcionalidade, né? Você olha para o lugar e fala, cara, o que eu posso fazer aqui para ficar agradável e funcional? Coisa que a engenharia não traz para os engenheiros. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E essa visão, ela vem de observar muito, de olhar muitos lugares, né? Do conhecimento de vários tipos de construção. Igual, por exemplo, se você for na biblioteca e pegar um livro de arquitetura lá, você vai ver um monte de exemplo de construções, né? E aí você vai, de repente, você aplica aquele modelo num projeto seu. Não estou falando a totalidade dos traços, mas alguns traços em uma construção sua que você fala, mas de onde que o cara tirou essa curva aqui? Né? Ele tirou do quê? Da bagagem que ele traz de outras construções que ele já viu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, por exemplo, hoje você pega nos prédios, né, aquelas churrasqueiras, né, sacada com churrasqueira. Vocês já viram isso? Aí o cara coloca. Mas de onde que veio isso? Né, que não teve ideia, não. Isso com certeza, não estou falando que a arquitetura é cópia, não. Mas a arquitetura, assim como várias profissões, é um agregado de conhecimento, de vivência, que o cara vai adquirindo ao longo, que ele vai construindo, vai melhorando o espaço, vai dando um toque ali, que realmente valoriza, cara. Muda completamente
o ambiente, né? Porque, igual, por exemplo, eu estava falando aqui do estádio do Galo. O estádio do Galo, ele é igualzinho aquele Drops. Aquela bala de... Você sabe qual que eu tô falando? Uma de doce de leite. É igualzinho, cara. Então, assim, é lógico que quando o cara fez, você fala assim, pô, mas de onde o cara tirou isso? Entendeu? Isso, eu tô falando da balinha, sabe aquela bala colorida? Sim. Se você olhar assim, é igualzinho, só que é preto e branco. E é igualzinho a zebra também, né, cara? É igualzinho a zebra. Então, quer dizer... Oi. Combinou com o time. Aí você fala assim, é bonito? Mas remete a essas coisas, entendeu? Ô Yuri, eu tô falando aquela bala colorida, aquele drops de caramelos, entendeu? Então, a arquitetura é mais ou menos, cara, igual design de carro, entendeu? Se você pensar em design de carro, o que muda de um carro para o outro é só o design, porque a motor, a caixa de marcha, etc., a tecnologia pode até variar um pouco, mas a essência do carro, o que motiva você a comprar um carro é o quê? É o design. É o design. É o design, cara. Porque se você for olhar potência, essas coisas, você nem olha, não. O que vai te motivar a comprar um apartamento? Fora localização, preço, essas coisas. Entendeu? Você vai olhar a funcionalidade, divisão interna, entendeu? Essas coisas que você olha, entendeu? Mas você é engenheiro? Eu sou. Mas tem muito, você sabe aí, ó. Tem muito arquiteto também que desenha para lá, né? Não preocupa com nada com engenharia, com estrutura, né? Como é que é? Tem muito arquiteto que desenha uns projetos massa demais, muito louco, mas ele nem sabe se a engenharia consegue fazer, né? Não, é Sérgio que está falando? Sérgio, é o seguinte, presta atenção. Você já viu o MASP? Lá em São Paulo? Como é que aquele trem fica de pé? Se você olhar, o MASP, ele está apoiado em 4 apoios. Você está entendendo? Sim. Você fala assim, esse trem está voando, né? Está flutuando. Ó, bicho, cabe ao arquiteto dar esse toque, esse refino. Agora, cabe ao engenheiro colocar o negócio de pé. Você está entendendo? Ou seja, os dois têm importância. Se você pegar, por exemplo... Igual a cidade administrativa ali, ó, sustentado só por cabo de aço. Exato. Você pega aqui a cidade administrativa, é isso aqui, não é? Uhum. Aí, é uma coisa assim, ó, aí vem uns cabos de aço aqui sustentando aquele, eu acho que é o maior vão da América Latina, né? Eu acho que é. Né? Aí tem aquela rampinha aqui, né? Inclusive, até o Aécio Neves está sendo... Então, isso daí é a cidade administrativa. Se você analisar, os apoios, eles estão aqui e eles estão aqui. Tá entendendo? Sim. Se você pensar em termos de engenharia, cara, o custo disso aqui é muito alto. Se você tivesse feito uma construção tradicional, tá entendendo? Uma construção tradicional, com pilar, colocasse o pilar aqui e tal, o custo sairia bem mais em conta. Entendeu? Mas aí, com essa mania de grandeza, o pessoal, não, vou fazer desse jeito. O custo foi lá em cima, porque você tem que arrumar um sistema, gastar muita grana para sustentar esse vão aqui. Entendeu? Ou seja, você vai gastar uma engenharia
enorme para colocar, né, os esforços exatamente nesses dois apoios aqui. Porque essa parte aqui suspensa, isso aqui vai fletir, cara. Isso aqui vai dar uma flecha aqui de todo tamanho. Entendeu? Uhum. Aí você pensa o seguinte. Então, vamos puxar para o lado da arquitetura. É bonito? É. É legal? É. Agora, vamos pensar em termos de custo. O Brasil, país terceiro mundo, pode fazer uma obra dessa para repartição pública? Não. Não. O que tinha que ser? É pré-fabricado, velho. Você está entendendo o que eu estou te falando? Porque é repartição pública, cara. Ninguém vai morar ali, não, só. Entendeu? Era um prédio simplesinho e tal, faz lá. Aliás, nem precisava fazer, né? Que podia ficar no centro da cidade mesmo. Então, assim, você pega aquele outro prédio também da cidade administrativa, um que é assim, né? Ele é assim, né? Pô, bonito pra caramba, bicho. Todo espelhado, etc. e tal. Mas qual o custo disso? Entendeu? Então, a gente tem que enxergar o arquiteto, né? É claro que tem obras que, se não for com o arquiteto, com a visão que ele tem, né? Porque, às vezes, eu acho o seguinte, não basta ter dinheiro para fazer o negócio ficar bonito. Às vezes, tem que ter o arquiteto, o toque dele, para dar aquele ar bonito. Você está entendendo o que eu estou te falando? Isso é muito comum, às vezes, em construções, que a gente vê aquelas casas faraônicas, mas é uma casa feia para danar. A casa é enorme, mas é feia para danar. Ao passo que, na obra, o cara contrata um arquiteto, num espaço pequeno, ele consegue fazer uma residência acolhedora, né? Aconchegante, porque tem essa visão de proporcionar ao usuário um espaço legal. Você está entendendo? E isso vai desde a posição que o sol nasce, aonde a incidência solar, melhor posição de construir a casa no lote. Quem olha isso tudo aí, cara, entendeu? Quem tem esse cuidado é o arquiteto, entendeu? É claro que nós vivemos num país de terceiro mundo que tem o público para isso, entendeu? Tem a galera que paga para isso. Entendeu? Então, vamos lá. Continuando aqui nossa aula aqui. Vamos lá, galera. Vamos sapecar. É legal abrir esse espaço aí de discussão para a gente tá batendo esse papo aqui, né? Para a gente ver a dimensão da arquitetura, né? Aqui eu tenho um prisma hexagonal, tá? Aqui eu tenho um prisma, né, triangular, beleza? Um prisma triangular. Aqui eu tenho o leão morto, né? Aqui eu tenho uma pirâmide, tá? E essa pirâmide, a base dela, olha aqui, se você olhar a base dela, é um pentágono, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, pirâmide pentagonal, tá? Aqui eu tenho o nosso cilindro, beleza. E aqui, eu coloco para vocês a seguinte coisa, né? A seguinte situação, tá? Sólidos geométricos nos planos projetantes paralelos ao plano horizontal de projeção, tá? Então, aqui, o que eu mostro para vocês é o seguinte. Presta atenção. Uma vez que você tem um sólido, né? Isso aqui é a minha linha terra, né? A minha ébora. Eu peguei o meu sólido e projetei ele, né? Fiz a vista dele. Por quê? Tanto aqui, né? Esse sólido aqui, pentagonal que nós temos, e aqui esse
essa pirâmide aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma pirâmide, né, com um octaedro, né? A base dela é um octaedro e aí faz essa forma de pirâmide aí. Então, aqui, o que eu proponho aqui agora é como se projeta isso. Então, aqui, ó, eu tenho uma pirâmide, considero uma pirâmide reta, de base quadrada, apoiada em um plano de nível alfa, né? Então, esse aqui é o plano alfa, sendo que a ela são dados o lado AB da base e sua altura. Então, você tem isso aqui. Então, a ideia aqui, né, é que nós possamos projetar essa pirâmide no plano pilinha e pi. Lembrando que isso aqui é a épora. Na hora que eu abrir isso aqui, o que acontece na hora que eu abro essa épora? Então, o que eu vou ter na base? Como a base da pirâmide está apoiada em um plano de nível, ela aparece em verdadeira grandeza no plano horizontal, determinado pelo quadrado ABCD. A seguir, suba as linhas de chamada, interceptando a linha de terra até o plano de nível, dando origem aos pontos A', B', C'. O que eu estou... Professor, o que você está fazendo aí? Eu estou tentando mostrar para vocês como que a gente projeta uma pirâmide, um sólido na épora. É isso que nós estamos tentando fazer. Então, qual que é a primeira situação? Na primeira situação, repara o seguinte, aqui eu tenho pi e pilinha, né? Eu tenho a base sendo representada como uma base quadrada, e depois, para essa base quadrada, eu subo essas linhas. Bom, na hora que você sobe essas linhas, né? Então, aqui, ó. Para representar o sólido, você deverá traçar a altura determinada pelo centro da base e o vértice da pirâmide. Ou seja, ó, altura até lá em cima. E agora eu vou ligar essas linhas formando a minha pirâmide. Como o sólido está apoiado em um plano de nível, que é paralelo ao plano horizontal de projeção, sua altura é uma reta vertical, OV. Tá aqui. OV. Na épora, a altura é traçada a partir da altura alfa pilinha. E aí, ó, trace as projeções horizontais das arestas, unindo as projeções horizontais dos vértices da base. Então, ou seja, eu vou unir esses pontos, eu vou unir aqui, vou unir esse ponto aqui, vou unir esse ponto aqui, vou unir esse ponto aqui, e aí eu vou formar a minha pirâmide. Ou seja, a pirâmide que estava representada nessa situação aqui, na hora que eu fiz a épora dela, eu vou ter a pirâmide no plano, nos dois planos. Bom, trace as projeções horizontais das arestas, unindo as projeções horizontais. E aí eu vou ter essa representação. Agora, eu vou representar esse cubo, prisma apoiado no plano de nível. Considera agora um hexaedro assentado em um plano de nível alfa, conforme a figura. Aí está aqui o hexaedro, vou representar ele no plano. Ou seja, uma parte vai vir nesse plano aqui e a outra parte vai vir nesse plano aqui. Que bicho que vai dar? Ah lá. Então, eu representei essas. Eu representei aqui, igual no início da aula, e representei aqui também. Esse plano. E aí, vou ter o quê? A hora que a épora é aberta, eu vou ter isso aqui. Aí você fala, pô, mas isso é muito fácil. Mas o que a gente tem que observar é o seguinte, por exemplo, D', C'. Se você observar aqui, ó, você vai ter o quê? D e C. Aqui. Esses caras estão representados aqui, ó. E D e H estão representados embaixo. Essa observação é importante, tá? Agora,
eu estou representando sólidos geométricos nos planos projetantes paralelos ao plano vertical de projeção. Ou seja, ao contrário, a pirâmide, ela estava nessa posição aqui, né? Então, a pirâmide, ela estava nessa posição aqui. Agora, eu tenho um sólido que ele está paralelo, ou seja, eu pego todas as linhas do vértice, aqui, ó, são as linhas do vértice, e projeto aqui, ó. Tá aqui. Vou abrir a minha épora. Na hora que eu abro a épora, aqui, ó, ele está colado aqui, ó. Então, isso aqui é o final dele, né? Na hora que eu abro, o que é que eu vou ter? Na parte inferior eu tenho isso, e na parte superior eu vou ter isso aqui. Ok. Bom, aqui, ó. Então, eu vou ter essa situação. Como as projeções coincidem, o contorno aparente vertical é representado pelo polígono ABCD. Ou seja, nós temos aí... Por que eu tenho aqui esse polígono que representa justamente isso aqui, ó. A, B, C e o D lá no final. Então, tá aqui, ó. A, B, C, D. E isso unido. O A vai unir lá. O F vai unir aqui com o B. Ou seja, eu estou fazendo exatamente a projeção dessa peça na minha épora. Aqui, ó. Então, eu tenho um plano beta aqui, né? Projetei aqui, ó, prisma regular de base hexagonal assentado no plano frontal. Como que se representa? Tá aí a representação. O que é interessante? É interessante a pessoa observar o seguinte. Da mesma forma que você vai, você tem que saber voltar. Ou seja, se eu entrego esse desenho para a pessoa, né? Ela tem que saber voltar nesse desenho aqui. Para isso, né, é muito desenvolvimento, cara. Isso daí tem que desenvolver muito. Então, vamos lá. Ok. Já aqui, ó, eu tenho uma pirâmide, né? E essa pirâmide aqui, ela está representada na vista lateral. Ela está colada aqui na vista lateral. Como que é a representação dessa pirâmide na sua épora, né? Então, aqui, ó, você deve se lembrar de que o plano de perfil é o plano perpendicular aos planos de projeção π e linha. Sendo assim, considera a pirâmide reta de base quadrada ABCD, apoiada em um plano beta. E perpendicular aos planos horizontal e vertical π e linha, ou seja, de perfil. Então, se a gente tivesse dentro de sala de aula, eu ia dar uma peça para vocês e ia falar assim, olha, desenha essa peça aí agora. Então, tá aí. Aí, ó, olha que interessante. Essa pirâmide, ela vai ser isso aqui, em verdadeira grandeza. Em épora, o rebatimento, você obtém verdadeira grandeza do segmento AB, ou seja, eu estou rebatendo essa pirâmide, né? Ela vai dar esse plano aqui para nós. Ela fica representada dessa forma aqui para gente. Beleza. Aí aqui, ó. Ah, tá. Isso aqui só ler aqui, ó. Seção plana de sólidos geométricos situados nos planos de projeção. Em situações reais, você, enquanto engenheiro civil, né, ou arquiteto, deverá projetar edificações e irá se deparar com sólidos geométricos que sofrerão deformações por conta da interseção deles com o plano, como, por exemplo, a viga que sustenta uma água de uma cobertura de concreto armado. A arquitetura contemporânea caracteriza-se por projetos sem linhas definidas e um tanto quanto caóticos,
que fazem uso de composições de sólidos geométricos e até mesmo geram estruturas que se formam a partir da interseção de um sólido com o plano. Porque o que acontece é que quando você está construindo, né, hoje você, por exemplo, lá na Austrália, onde teve todo final de ano a gente vê aquela construção que ela parece uma vela, ela é uma coisa assim. Então, hoje, a gente não tem formas definidas, né? Hoje o quente é não ter forma. Você tem aquelas linhas malucas lá. Por exemplo, se você pegar o Chevrolet Hall, né? Você olha para ele assim, se bem que ele é uma estrutura só, né? Uma estrutura metálica que você tem, mas você não vê forma definida ali, né? Não, isso é um convite. Peraí. Então, vamos lá. No mundo todo, temos exemplos de edificações que são referência arquitetônica para projetos de edificação. Como exemplo, pode observar a Casa de Música na cidade do Porto, em Portugal. O referido prédio aparenta ser um cubo interceptado por 2 planos secantes. Como representar as seções de planos originadas dessa interseção? No Brasil, também temos vários exemplos de prédios modernos e contemporâneos. Observe a arquitetura do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, né? Este prédio pode ser representado como um paralelepípedo apoiado em um plano de nível interceptado por um plano frontal. Ou seja, o que eu estou falando para vocês é que hoje, né, meu objeto de estudo aqui, o meu interesse é esse plano aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Seção plana feita por plano de nível em uma pirâmide quadrangular assentada no plano horizontal de projeção. Então, ó, considere a pirâmide quadrangular assentada no plano π. Então, ela está aqui no plano π. Para determinar a seção feita por um plano horizontal alfa. Então, aqui, nós temos um plano horizontal alfa. Aqui, nós formamos esse tronco aqui, ó. Então, o que acontece? Quando nós formos representar na épora essa seção cortada aqui, se você projetar aqui, ó, você vai ter apenas esse patamar sendo apresentado aqui. Ou seja, esse cone aí, né? Cone não, esse tronco aqui, ó, esse quadradinho aqui da pirâmide representa esse corte realizado pelo plano alfa, tá? Ou seja, na hora que você traçou esse plano aqui, fez o rebatimento, você fez o rebatimento, aparece para você, né? Aparece para você no plano inferior esse tronco, o que é feito aqui. Ou seja, às vezes você pode fazer uma construção e você corta, ó, vou cortar lá nesse plano aqui. O que vai te dar essa projeção aí. Da mesma forma, né, eu tenho aqui um prisma hexagonal retangular apoiado no plano horizontal de projeção. Na hora que eu corto esse plano, ele vai me dar essa situação aqui.
E em cima me dá uma linha. No próprio plano, no próprio plano, aqui, né? No próprio plano aqui, cadê? Você tem um plano aqui sendo cortado, e a sua representação é isso aqui, ó. Mas, se você projetar isso aqui, ó, você vai ter só linhas sendo representadas. Por isso que você vai enxergar só isso aqui. Outra, é só fazer isso aqui. Olha lá. Ok. Então, ok. Esse material aqui que eu queria falar para vocês na aula de hoje, tá? Voltando à aula. Vocês vão querer parar para tomar café? Por mim não precisa, não. Então, vamos lá. Na aula passada, tinha um negócio aqui que eu tinha que falar com vocês. Espera aí, deixa eu ir. Não, cheguei até aqui, né? Ah, tá. Porque, olha só, tem uma situação aqui da aula passada que eu queria falar com vocês e eu não dei muita ênfase, não. Tá? É que, basicamente, quando você corta, você tem que colocar o tracejado. Porque o tracejado é onde que tem material. E essa achura aqui, né, que representa onde que tem material, dependendo do material, se for vidro, se for concreto, se for madeira, se for polímero, a achura muda, tá? O desenho vai mudar. Então, igual, por exemplo, assim, essas linhas paralelas aí, em ângulo de 45 graus, a gente sabe que é aço, tá? Agora, se fosse, por exemplo, um concreto, se você cortar e for um concreto... eu tenho que mostrar um desenho para vocês, mas se for um corte de concreto, a gente representa assim, ó. Isso aqui é um corte de concreto, tá representando. Depois eu vou pegar para vocês... Mas o interessante observar aqui é o seguinte, cortou, tem material, você tem que tracejar. Tem que tracejar, que é onde que tem material. Tá? Beleza. Então, aqui, ó, igual, por exemplo, aqui, ó, esse corte parcial aqui, né, ele não tem, você não precisa cortar certinho aqui, ó. Você pode cortar, você corta para mostrar aquele detalhe que você deseja exibir. Não há necessidade, tá, dessa linha aqui, ó. É esse traço aqui, ó, ser um traço perfeito, tá? Você pode fazer ele sem medida na mão, mesmo mão livre, você faz aqui. Então, aqui agora, então, beleza, nós temos esses cortes aí, é isso que eu queria falar, meio corte, falando na aula passada, ok, tá? Aqui, ó, o concreto, né, igual eu estava falando para vocês, ele não é achurado, porque o concreto, ele vai mostrar para nós essa situação aqui, ó. Aqui, ó. Ele é assim, ó. Por que você tem esse desenho? Porque aqui eu estou representando a sapata, estou representando o concreto aqui. E aqui foi cortado. Esse aqui é o concreto que foi representado aqui. Beleza. Ok. Não, isso aqui não, nós já fizemos.
O exercício que eu mandei para vocês. Aqui, ó. Vamos lá. Então, agora aqui, eu já corrigi com vocês, tá? Vou corrigir esse exercício aqui com vocês. Vocês fizeram isso, sossegado. Então, vamos lá. O desenho número 1, vocês ligaram com quem? Aqui, basicamente, aqui é para desenvolver em vocês a noção, tá? De frontal, lateral e superior. Beleza? Então, esses desenhos aqui, era só o cara ter feito a ligação do desenho tal com desenho tal. Acho que aqui vocês não tiveram muita dificuldade. A questão de escala, o aluno deveria verificar. Porque escala, se a gente estivesse desenhando mesmo, tem que verificar a dimensão da peça, qual escala que você vai usar. A escolha da escala, tá? Ela depende basicamente do formato que você tem, do desenho, da dimensão do desenho, qual que é a melhor escala a ser usada, tá? Então, por exemplo, vou desenhar um lote, tá? Qual que é a melhor escala para representar esse lote, né? Vou fazer um desenho na planta baixa. Qual que é a melhor escala? 1:100, né? 1:200. Então, aí você vai ver qual que é a melhor escala para você representar. 1:75. Então, aí vai do sentimento do arquiteto que está fazendo desenho, qual que é a melhor escala para ele representar. Às vezes é melhor ele ampliar, né? E aí ele vai usar uma escala de ampliação. Beleza. Tem uma situação aqui, o que eu queria mostrar para vocês, que é isso aqui, ó. Esses exercícios aqui. Então, vamos lá. Vou fazer os exercícios que estão no AVA. Que esses exercícios que eu vou fazer agora com vocês são exercícios que estão no AVA lá que eu postei para vocês. Aqui, esse exercício aqui, o cara tem que fazer o seguinte. Esse exercício aqui. O cara tem que fazer o seguinte. É interessante você pegar uma régua. Você vai pegar uma régua, né? Ao longo da disciplina de desenho geométrico e de geometria descritiva, aprendemos a realizar construções geométricas que permitem inferir medidas e propriedades de algumas figuras geométricas. Vejamos, por exemplo, as seguintes. Sejam AB e AB definida pelo segmento. Então, você tem que uma reta, tá? O que acontece? Com a ponta seca do compasso no ponto AA, quando ele fala ponta seca, é que você tem que colocar o compasso aqui. Você vai abrir ele aqui, ó. Você vai fazer um arco aqui. Depois, com a mesma abertura, você coloca a ponta seca aqui e faz uma outra abertura. E depois você traça com a reta, né? Você vai ter esses dois arcos aqui. Isso aqui é para o cara fazer. Você vai ter esses dois arcos aqui e você traça uma reta aqui. E aqui você vai ter exatamente, tá? Você vai o ponto médio dessa reta. Você vai dividir ela ao meio. Ou seja, ponta seca no ponto A, abre o compasso aqui. Ponta seca no ponto B, abre o compasso aqui. Traçou essas duas medidas aqui, essa reta é exatamente o ponto médio. Certo? Ok. Beleza. Aqui é só para falar que um ângulo complementar é 90 graus, um ângulo suplementar, a soma dos dois ângulos é 180 graus, tá? Beleza? Eu já deixei isso aqui pronto para vocês, tá? Aqui é só para tratar com vocês a seguinte situação, né? Aqui eu tenho, se eu pegar CD, é uma corda, tá? A parte da circunferência que vem aqui é o arco e
pedacinho aqui a gente chama de flecha, tá? A maior corda é chamada de diâmetro, tá? E esse pedaço OB aqui e OA, tá? São chamados de raio. Quando a reta está passando, igual está passando aqui, a gente chama de tangente. Forma-se um ângulo de 90 graus. Beleza. Ok. Esses exercícios. Tá. Isso aqui é o exercício 5, né? Então, aqui, ó. Nos desenhos são a representar superfícies curvas e utilizado um novo tipo de linha composta de traço e ponto e que é chamado de linha de centro. Essa linha indica a existência de uma curva em um desenho plano. Qual o número mínimo de vistas necessários para o entendimento de uma curva em uma peça? 2, né? É só você fazer a... Não, na verdade, uma. É o número de vistas necessário para você representar uma curva em uma peça. Esses exercícios eu estou garimpando aqui, porque são exercícios que estão no AVA lá para vocês. Então, na hora que vocês abrirem o AVA, vocês vão ver esses exercícios lá para vocês. Aqui eu peguei essa aula. Ah, tá. O que é uma aula de projeção, que está lá no AVA para vocês, né? Que a gente está fazendo aqui a seguinte situação. O que acontece aqui é que eu tenho perspectiva das sombras, luz solar, o Sol é a fuga natural dos raios luminosos e pode estar em 3 posições em relação ao observador. O Sol está na frente do observador, ele é visível acima do horizonte contra a luz. Ou seja, o que eu estou falando para vocês aqui? A minha ideia aqui nesse caso aqui foi colocar para vocês que você pode colocar o Sol em várias posições. Nessa posição, você pode colocar ele nessa posição, de frente para o observador, tá? E de acordo com o posicionamento que você colocar o Sol, você vai ter a projeção de luz, tá? Então, você fala assim, professor, esse negócio de épora que a gente está aprendendo aí, para que a gente está aprendendo isso? Exatamente para você ter ideia, que você tem uma projeção e como que ela está sendo realizada. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um ponto de fuga aqui e eu tenho a projeção que está sendo realizada. Aqui seria a minha linha terra, né, nessa direção aqui, e aqui, se eu tenho a luz aqui, a sombra vai ser projetada dessa forma aqui. Ou seja, eu tenho o ponto e eu tenho as projetantes aqui. Ok. Ficou legal isso. Então, aqui, ó. Se o ponto está aqui, se eu traçar minhas linhas de projeção, eu vou ter essa projeção aqui. O problema é que eu tinha que estar desenhando isso para vocês. Aqui, ó, por exemplo, aqui fica melhor esse entendimento. Sombra do ponto e da reta vertical. O ângulo de incidência é visto em verdadeira grandeza. Ou seja, eu tenho um ângulo aqui e a projeção oblíqua, né, igual a gente viu hoje, né? Ou seja, os raios passam aqui e vão projetar a sombra desse objeto nessa direção. Se for uma representação reta e não oblíqua, vai me dar essa projeção aqui. Já aqui, ó, eu estou fazendo uma projeção oblíqua com raios paralelos. Aqui, ó, projeção oblíqua, raios paralelos, eu projeto a sombra do pessoal aqui. Então é isso aí. Pessoal, dúvidas? Deixa eu ver se tem um exercício aqui. Sim, não? Vocês estão aí? Já dormiram?
Por enquanto é tranquilo, professor. Bom, esse exercício 13 também está lá no AVA, né? Então, aqui está assim, ó. O desenho arquitetônico tem papel essencial na qualidade final da construção. Quando bem executado, facilita a comunicação com os clientes e o entendimento dos outros profissionais envolvidos no projeto. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta. A folha de formato A1, utilizada em desenhos técnicos, tem dimensões de 141 por 1189, conforme padronização associação A. Ele quer correta, né? Então é isso aí. Desenho de perspectiva. Engraçado, viu, cara? Eu fiz esse negócio todo ano. Pessoal, é o seguinte. Então, por hoje, é isso aí. Tá bom? Aí, isso aqui foram as primeiras aulas. Cadê vocês? Deixa eu falar com vocês a seguinte situação. Eu tinha que desenhar. Eu vou fazer o seguinte, para a gente complementar essa aula de hoje, eu vou mandar exercício para vocês. Vamos ver se eu mando hoje ainda. E aí vocês me entregam os exercícios na próxima aula. Beleza? Me manda até segunda-feira, vocês podem fazer em grupo. Beleza? Beleza. Porque é o seguinte, a gente está fazendo exercício agora. Espera aí. De vocês são 9h45, até mais ou menos 9h10, vocês vão receber uns exercícios. Tá entendendo? Vocês vão fazer esses exercícios em grupo, tá? E me entregar até domingo. Beleza? Beleza, professor. Tem outra opção? Pessoal, a gente pode fazer um churrasco também em grupo, vai ser avaliar, ué. Pode não, que vai ser preso. Aí pode aglomeração. Aqui. Porque é o seguinte, o restante da aula aqui, eu vou destinar a fazer exercício. Tá entendendo? Então, aqui, ó, são 10:50, até umas 9h10, tá no e-mail de vocês. Aí vocês têm até domingo para me entregar. Beleza? Pode fazer em trio. Aí eu vou mandar para vocês os exercícios. Ok? E aí eu vou sapecar lá. Outra situação que eu queria falar para vocês é que nós vamos ter o Pitágoras. Como é que chama? Eu convidei vocês para o Pitágoras em família. Então, vocês ficam à vontade aí para participar. Ok? Então, deixa eu mandar o exercício aqui para vocês. Vocês me entregam até segunda-feira. Tá bom, galera? Então, tá bom. Vou mandar no e-mail e no celular. Beleza. Professor. Oi. Sérgio, eu tô te devendo os exercícios, tudo, né? Do começo até aqui. Eu posso entregar na segunda também? Tenso, né? A entrega, ué. Mas o da semana passada você fez? Fiz no grupo. De 3, Você fez né? com o grupo. Agora faz de novo aí, com o grupo aí. Beleza? Vou mandar para vocês agora aqui. Deixa eu fazer um exercício. Tá bom? Tranquilo. Então, falou, galera. Falou, Até semana que vem. noite. Vou mandar para vocês aí o exercício agora. Falou. Até mais. Deixa eu mandar para vocês aqui.